Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fernanda Oliveira, sou pedagoga e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês a respeito de alfabetização. O que é esse processo de alfabetização e como que a gente lida com ele nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Que é essa quarentena, enfim, esse momento tão conturbado. A alfabetização é um processo onde a criança começa a ter contato, vamos dizer assim, ela começa ainda ali no pré-2 a ter contato com esse mundo letrado, de fato. Ela vem tendo contato com esse mundo desde que ela é bebê. Quando a gente expõe livros para elas, revistas, jogos que possuem letras, números. Então a gente começa a alfabetizar essa criança desde bebezinha. As palavras que eu uso, os meus gestos, porque a alfabetização ela faz parte de um contexto geral. A escola, ela tá ali, ela vai direcionar, vamos dizer, esse indivíduo, essa criança, e ele focar mais nas habilidades que ele vai desenvolver, habilidades cognitivas. Então a gente traça um material, um plano para que essa criança se desenvolva cada vez melhor em todo o seu potencial. Mas em casa é fundamental que eu apresente esse mundo letrado a essa minha criança, ao meu filho, à minha criança. Por quê? Porque na verdade ele experiencia muito mais fora da escola do que na escola. Vamos colocar assim, a gente tem muito mais tempo em casa, muito mais tempo fora da escola do que propriamente na escola. Então é fundamental que os pais eles façam parte dessa construção. Ah, e essa construção significa encher de tarefa, de sair correndo comprar um caderno de caligrafia, como na nossa época. Eu fiz muita caligrafia. Ou então escrever várias vezes a mesma frase para decorar, para aprender. Também fiz muito isso. Não, não significa isso. Significa de uma maneira lúdica, você começar a apresentar os códigos de linguagem. Que códigos são esses, Fernandas? Os livros. Nós somos os maiores modelos para as nossas crianças. Então, o quanto que eu também. Ah, mas eu não gosto de ler. Tudo bem, mas não impede de incentivar o seu filho a ler. Não impede de sentar com ele durante um momento e ler um livro juntos. Um livro que pode ser do seu interesse, dentro de uma linguagem adequada para a criança, mas que ela entenda o quanto que você, de repente, sente prazer ou não, mas o quanto que você se esforça para estar ali. Porque a alfabetização ela vem de um lugar onde a gente precisa despertar o interesse. É desse lugar que ela vem, é o despertar de um interesse para o novo, para o aprender, para me comunicar, aprender a me comunicar. Eu preciso de um propósito para isso acontecer. E o propósito dessa criança, qual é? Entender, é conhecer os livros, é ler os livros, é entender o que ela quer com aquilo, o que ela quer com essa escrita. Será que ela quer escrever uma carta para a mamãe e para o papai? Ou para a professora, ou para o amiguinho dela? É valorizar esses pequenos processos. Ah, Fernanda, outra dúvida que surge muito: eu devo corrigir? Depende, se for uma fase muito inicial da criança, onde ela está aprendendo a ler e a escrever, ela ainda está, vamos dizer assim, naquela fase bem inicial, que a gente pode chamar de pré-2, por exemplo, que depois ela vai para o primeiro ano. Nessa fase eu não aconselho a você fazer isso, porque, segundo especialistas, acontece que nesse processo é o processo onde a criança está tendo contato com esse mundo linguístico, vamos colocar assim. Então é super importante que a gente encoraje ela. De que maneira? A gente tem que incentivar ela, vamos dizer assim, a perceber a diferença das letras, mas nunca apontar erros. Por que eu estou dizendo isso? Você vai fazer uma tarefa nova. Você aí, educador, pai, mãe, você vai fazer uma tarefa nova. E você está inseguro em relação àquela tarefa que você vai fazer. Se eu chego para você e você pergunta para mim, me pergunta o feedback. Ah, Fernanda, como que eu fiz isso? Foi legal e tal. Se eu chego para você e diz assim, não, o que você fez está tudo errado, você não conseguiu fazer assim, não escreveu da maneira correta, o que vai acontecer? Você vai desanimar, você vai perder o seu estímulo por fazer aquilo.
Se eu chego pra você e falo, mas você acha que é assim? Será que assim realmente vai funcionar? Eu estimulo você a pensar. E aí você pensa de uma maneira diferente, com um olhar diferente. E é bem provável que de repente você tenha um insight diferente e você mude sem eu precisar indicar ou apontar ali o erro. Então, o quanto que é importante a gente ter essa sensibilidade para a gente entender também que o outro ele precisa de um encorajamento naquele momento. Então, essa fase da alfabetização, essa fase inicial, vamos colocar assim, é a fase muito importante. Por quê? Porque nesse momento eu posso desenvolver as habilidades cognitivas, mas muito mais as emocionais. Eu posso encorajar essa criança a passar por esse processo. Porque assim como qualquer outro processo na vida, quando a gente aprende algo novo, a gente se sente inseguro. E se a gente tem alguém para dar a mão pra gente e falar, vem comigo, é desafiador, mas a gente vai conseguir, é mais fácil. Se eu tenho alguém que só aponta os meus erros, vamos colocar assim, é mais difícil, é mais desafiador, porque isso interfere na minha autoestima. Querendo ou não, o peso, vamos colocar assim, de um educador falando, de um pai, uma mãe falando para uma criança é um peso muito grande, porque eles confiam na gente, e muito. Então é como se eu preciso encontrar formas de levar essa criança sem que ela se dê conta desse processo tão desafiador, porque aprender a ler e escrever é um processo que ao mesmo tempo que a gente acha que acredita que é, vamos dizer assim, natural, é um processo desafiador. É algo muito novo, que exige uma série de habilidades cognitivas e emocionais. Então eu preciso estar preparado emocionalmente para essa fase da minha vida. A dica que eu dou agora para você: insira seu filho nesse mundo, a sua criança nesse mundo. De que maneira? Vídeos educativos, livros, bastante livros se você tiver em casa. Escreve com ele o quanto que você gosta dele, o quanto que você admira as habilidades dele, você escreve isso, coloca, valoriza o que ele faz. Olha lá a parede. Aqui, tudo aquilo que está ali na parede que vocês estão vendo são trabalhos de alunos meus. E eu valorizo o trabalho deles. São todos desenhos que eu ganhei, que eu guardo com o maior carinho, porque para mim são obras de arte. Obras de arte da primeira infância, que é uma fase tão importante na vida de um ser humano. Essa fase da primeira infância, aproveita esse tempo que você está em casa com seus filhos, para você observar, para você incentivar, encorajar. E mesmo que em dias você não esteja tão bem, tudo bem também. Mas aproveita o máximo que você puder. Por quê? A primeira infância ela é mágica, é onde a criança se desenvolve por completo. Então, o quanto que é importante a gente ter esse olhar mais cuidadoso, mais carinhoso para essa criança, para que ela se desenvolva e quando ela crescer, que ela se tornar um adulto, ela se torne um adulto independente, autônomo, carinhoso, amoroso, respeitoso, responsável, que são essas habilidades que a gente quer para as nossas crianças, não é? Então, é nesse momento que a gente precisa aproveitar essas oportunidades que surgem, porque todas elas, todas, sem exceção, fazem parte de um momento de alfabetização. A alfabetização não só de leitura e escrita, mas a alfabetização das nossas emoções, porque é o momento onde a gente está aprendendo também a desenvolver isso. A alfabetização de ler o código de linguagem do outro, de entender as necessidades do outro. Tudo perpassa pelo processo de alfabetização, em diferentes nuances, vamos dizer assim. Mas todos nós somos eternos aprendizes nesse sentido. Quantas vezes nós também não estamos no processo de alfabetização em relação a algo novo? Quantas vezes nós não sentimos medo, angústia, ansiedade e a gente só precisa de alguém que segure a nossa mão e diga, vamos lá, você vai conseguir, vem comigo. Não é assim? Então é essa a dica que eu quero deixar para vocês hoje. Um excelente dia e aproveitem esse momento. Uma excelente noite também. Um beijo.